renovações de alguns jogadores, e esses jogadores são os jogadores da base rubro-negra, né? Alguns destaques que vêm tendo aí notoriedade com o Paulo Souza, e um deles é o Lázaro e o outro é o Vitor Hugo, que recentemente também fez gol pelo Flamengo contra o Altos, e o Lázaro que vem sendo o jogador da base com talvez o maior número de aparições depois do Hugo, né? E do Mateuzinho, é claro. Talvez o Lázaro até mais, porque o Mateuzinho teve um período lesionado. Então, nada mais justo, né, Rafa? O Flamengo dando merecimento aí para esses garotos que vêm fazendo um bom trabalho desde que o Paulo Souza chegou, né? Outro dia eu fiz uma pergunta para o Alan, se não me engano, e para quem estava, não lembro quem estava na live comigo também. Mas um dos maiores méritos do Paulo Souza é justamente utilizar bastante a base e conseguir encontrar, né, esses jogadores como o próprio Lázaro aí, que, segundo o Ceni, não tinha... como é que ele não tinha pegada, né? Precisava aumentar intensidade. Parece que com Paulo Souza essa intensidade existe, né? Existe, com certeza. Ele se mostrou um jogador muito participativo, conseguiu jogar muito bem. Cara, como você falou, eu acho que o trabalho do Paulo Souza merece crítica, sim, mas se a gente pudesse destacar, né, um aspecto positivo do trabalho do Paulo Souza, com certeza é esse. Com certeza é o fato de que a base começa a ser aproveitada. Você vê ele preparando os jogadores. O Vitor Hugo já começou a entrar com mais frequência, que está até nesse bolo aí de possíveis renovações. Você tem o Lázaro, que só foi virar uma realidade realmente esse ano. O próprio Hugo, ele estava começando a colocar o França, quando o França teve aquela fratura, foi um lance realmente muito infeliz. Mas, para mim, a tônica é essa. Assim, o Flamengo é um time que está tentando se rejuvenescer e talvez tenha mudado. Eu vou saber se eu estou certo ou se eu estou errado daqui a algum tempo. Mas o Flamengo sempre não, né? Mas o Flamengo, com essa diretoria, tem uma visão muito clara de futebol, que até agora as nossas revelações servem para serem vendidos e custearem o nosso time principal de jogadores formados. Essa é a história do Flamengo nos últimos 3 anos, né? O Vinícius Júnior, os jogadores que chegaram, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Paquetá, o Léo Duarte, e aí a gente pode colocar depois o Renier, todos esses jogadores. Assim que surgiu uma proposta financeiramente interessante, foram vendidos. Porque o Flamengo, além de contratar jogadores, precisa manter uma folha salarial muito alta. Isso certamente não vai ser abandonado. O Flamengo precisa de vendas, até para fechar as contas. Mas eu acredito que em algum momento o Flamengo possa mesclar um pouco mais isso. O Flamengo possa esperar desses garotos um retorno esportivo. Então eu acho que o trabalho do Paulo Souza está sendo legal nesse sentido, em que a gente pode ver os jogadores da base tendo mais chance. Acho que um contrato longo é sempre interessante, protege o jogador, protege o clube. O Flamengo também vai dar uma valorização salarial para esses garotos que estão proporcional ao que eles estão fazendo no time. O Vitor Hugo hoje é uma realidade. O Vitor Hugo é um jogador. Hoje, provavelmente, ele já passou até o Marinho, um cara que está conseguindo entrar e está conseguindo contribuir. O Lázaro, mais ainda. Então, acho que eles vão ter um retorno financeiro por conta do que eles estão fazendo em campo, né? Também é uma forma de meritocracia. Então, eu gosto dessa ideia. Eles têm contrato longo, isso é interessante, né? Eles têm contrato longo, acho que eles têm contrato até 25. Imagino que sejam contratos até 27. Isso é bom, protege o Flamengo, ainda que talvez eles não fiquem até lá. Eu acho que mostra talvez um começo de uma mudança de filosofia do Flamengo, de ter garotos para resolver em campo, serem preparados para ganharem títulos dentro de campo e aí depois, se houver uma situação vantajosa, serem vendidos. Acho que está de acordo, acho que essas renovações estão muito de acordo com o que a gente está vendo acontecer em campo. Pelo que a gente viu o ano do Lázaro. Ainda que ele tenha... o Lázaro está jogando um pouquinho menos do que teve no começo do ano. E o que a gente está vendo do Hugo faz sentido que, eles sejam valorizados e 2, que os contratos sejam renovados, Cleitinho.
Perfeito. Bigode, uma coisa que o Rafael apontou de interessante é justamente isso, né? O Flamengo parou de querer renovar apenas proteção do jogador visando uma venda, mas e talvez aproveitar esses jogadores, né? E parece que foi um dos perfis traçados na hora que foi apresentado o projeto para o Paulo Souza, né? Porque, de certo modo, é um cara que tem um apreço pela base bem grande, vem utilizando jogadores em praticamente todas as regiões do campo, né? Eu ainda não sei. Eu ainda não cravo que o Paulo Souza é o cara que gosta da base, não. Ele gosta do Lázaro, isso aí eu sei. O Mateuzinho era um jogador pronto, já era um jogador da base, já era um jogador encorpado, né? Talvez desses todos era o jogador mais encorpado. O João Gomes, eu acho que o João Gomes ele abriu passagem, acho que foi mais por conta do próprio João Gomes, e mesmo assim, eu acho que ele já foi freado aí pelo Andrés Pereira, pelo pouco que o Andrés Pereira mostrou, tá? Eu não tenho certeza. É só você ver a quantidade de zagueiros que ele pediu. Ele tinha um Cleiton, ele tinha um Noga. Não estou dizendo que não é porque é menino da base e é bom, tá? Também não estou dizendo isso. Mas eu não consigo ver ainda o Paulo. Ainda, tá? Também não estou dizendo que não é. Mas eu não estou vendo um apreço assim, porra, gosta da base pra caralho. Eu não consigo ver. Ele estava usando o Matheus França, é verdade. Por exemplo, o Daniel Cabral já não tem chance. Já teve um jogo aí que o Daniel Cabral podia ter entrado, tal, e não entrou. Então acho que é muito pouco, cara, porque a gente tem essa noção assim, não, é o Hugo. O Hugo não é mais garoto da base. O Paulo Souza, quando ele chega, o Hugo já não é mais garoto da base. O Mateuzinho já não é garoto da base. O João Gomes já não é garoto da base. Já era jogadores sólidos ali no elenco. Você pode falar que tá dando chance como titular, tal. O único realmente que ele tá dando chance e que estava desacreditado e ainda estava nessa transição meio que de base vindo para o profissional era o Lázaro. É o único lá, é o único que eu vejo assim. O Vitor Hugo, eu não sei agora que chegou o Vitinho. Talvez vai ser normal ver o Vitor Hugo fora. O Vitor Hugo estava fora do banco contra o Fluminense já? Posso dar uma olhada aqui para você. Entendeu? É isso que eu tô falando. É porque a gente confunde. O cara usou por quê? Porque estava na necessidade. Agora, ele teve 2 jogos só com garotos da base, ou a maioria dos garotos da base. Não deu para aproveitar nenhum. Tinha um Gemerson. Peterson, tinha lá os zagueiros. Tinha os 2 laterais muito bons. Por exemplo, posso dar um exemplo forte? O Marcos Paulo é um lateral agressivo, que pode fazer o corredor. Antes de vir o Ayrton Lucas, em nenhum momento ele testou o Marcos Paulo. Nunca, em nenhum momento ele deu confiança pro Marcos Paulo. Ele jogou contra o Alto só, eu acho. Só o Alto. Até quando ele improvisa Rodinei e Mateuzinho do outro lado, né? É isso que eu tô te falando. Isso é verdade. Eu não tenho. O que eu acho assim, palmas pro Paulo Souza, que deu a chance para o Lázaro, né? Agora o Vitor Hugo não restante... estava no banco contra o Fluminense, não. O Vitor Hugo já não vai mais pro banco. O Vitor Hugo só estava preenchendo a vaga que era do Vitinho. Então, assim, a gente tomar cuidado, porque